Olá, sou a professora Isabela Nassar, professora de Ciências e Biologia, e esse vídeo é pré-requisito para o PSS 2023. Essa aula será aplicada no 7º ano de Ciências. Queridos alunos, o nosso assunto da aula de hoje é o reino Plant. E nós já vimos esse assunto de uma forma mais aprofundada e com mais detalhes, porém hoje nós faremos uma aula de retomada para que nós possamos, no final da nossa aula, fazer uma atividade bem legal. Vamos lá então? A professora trouxe para vocês aqui um memorando, um mnemônico, sobre o reino Plant. E isso era o seguinte: certo dia, minha sábia avó me olhou e disse: "Você colhe o que planta, meu neto?" E eu respondi: "Vó, amor bem plantado gera amor frutificado e ainda faz florescer. Portanto, eu só posso ser um dos seus frutinhos." Muito bonitinho, né? Nessa frase vocês podem lembrar das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E assim não vamos esquecer, hein? Bem plantado gera amor. As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Qual deles são mais evoluídos? Essa pergunta é feita de uma forma errônea, porque, na verdade, todos os grupos são bem evoluídos, porque eles se adaptaram ao seu meio e conquistaram o seu território. Bom, e um dos critérios que nós usamos para separar esses grandes grupos do reino Plant são a presença ou ausência de vasos condutores de seiva, a presença de sementes e de frutos. Então aqui nós temos o nosso cladograma, que basicamente conta a história evolutiva e o parentesco entre as diferentes plantas, do reino. Aqui nós temos também um intruso, digamos assim. As algas verdes estão aqui representadas porque, não sei se vocês lembram, elas são o ancestral em comum de todas as plantas. Então, depois de uma alga verde é que surgiu a primeira planta. Então, é por isso que as algas e as algas são protistas, e essas são as plantas, apresentam características em comum. Por exemplo, a presença da clorofila, do pigmento verde que realiza a fotossíntese, porque todos eles são autótrofos. Outra característica em comum aqui, entre briófitas e algas verdes, é que as algas não possuem tecidos verdadeiros e nem vasos condutores de seiva, ok? Então, nós veremos a seguir aí o primeiro grupo das briófitas. E as características das briófitas é que elas são avasculares, portanto, elas são plantas muito mais simples. E não tendo vasos condutores de seiva, bom, faz com que a passagem da água e dos nutrientes seja muito mais lenta. Então imagina se uma briófita fosse de um grande porte, provavelmente ela morreria desidratada num sol à tona. Então, as briófitas elas dependem muito da água, principalmente para sua reprodução, quando o anterozoide vai nadar até a parte feminina da planta, e gerar um novo indivíduo. Um novo musgo, ou uma nova hepática, ou antócero, ok? São os representantes desse grupo. As briófitas, então, gostando de água, precisam viver em ambientes úmidos e sombreados. Nós temos um esquema de como acontece a passagem de água através de célula a célula por difusão. Então, por isso que é mais devagar ali o processo de hidratação da planta, digamos assim, para levar os nutrientes e a água. Mas não é problema para a briófita, porque ela está aí sobrevivendo e gerando seus indivíduos. Segundo grupo do reino Plant são as pteridófitas. Qual é a novidade evolutiva, professora? Então, as pteridófitas já apresentam vasos condutores de seiva. Então, isso faz com que as pteridófitas já sejam plantas de maior porte, sejam um pouco mais eficientes na condução de seiva, na hidratação das células e, enfim, da realização das funções da célula da planta. Vamos lá ver as características? Bom, pteridófitas são plantas lindas, Os exemplares das pteridófitas podem ser as samambaias, a samambaia lá que a tia, a avó, a mãe tem em casa, fica bonitinha assim, lá em cima, no vasinho. E também podem ser as avencas, que são plantas lindas e delicadas. As novidades. As pteridófitas já apresentam órgãos verdadeiros, tecidos verdadeiros, que dão estrutura a essa planta. As briófitas não apresentavam nem folha, nem caule, nem raízes. Era mais ou menos ali, A gente chama de cauloide, filoide e rizoide. Então, são estruturas parecidas, mas que não eram de fato verdadeiras. As pteridófitas já são verdadeiras, ok? Vasculares, vasos condutores de seiva. E agora a reprodução das pteridófitas já não depende da água. Os esporos, que podem ser aí, as estruturas são as estruturas germinativas dessas plantas, não são sementes. Olha só aqui,
vários soros, que são as regiões onde nós encontramos esporos, e de cada esporo pode surgir uma nova planta, uma nova samambaia ou avenca. Aqui também nós podemos observar nessa foto que há a presença de vasos condutores de seiva por toda a planta. Isso facilita, né? Para que a planta ali ela se desenvolva mais rapidamente. E o próximo grupo, quem são? As gimnospermas. Bom, e qual que é a novidade evolutiva entre as pteridófitas e gimnospermas? A presença de semente, visto que nós vimos agora há pouco os esporos, eles não podem ser considerados sementes, mas também são as estruturas responsáveis por gerar um novo indivíduo. E nas gimnospermas, nós temos aqui o nosso perfeito exemplo, a linda Araucaria angustifolia e sua semente comestível, o pinhão. Nós também temos outros representantes, né, para o grupo das gimnospermas, porque é um grupo grande, são plantas de grande porte que duram muitos anos. Aqui não estão a sequoia lá dos Estados Unidos, árvores mais antigas do mundo. Os cedros e ciprestes, que são árvores cônicas, muito bonitas, né, para a ornamentação das casas. As cicas também são usadas para o embelezamento do jardim. Aqui nós temos uma pinha, né, dos pinos e outros tipos de pinheiro. E aqui uma representante mais antiga, não muito encontrada, a ginkgo biloba, significa nua, e esperma, semente. Portanto, temos uma semente nua. E aqui o Zé Pinhão chateado porque não tem ninguém para proteger ele. E a frase de efeito é a seguinte: semente, não mente, pois a verdade é nua e crua. Para vocês lembrarem que as sementes das gimnospermas são nuas, não apresentam alguém que as proteja. E o nosso último grupo mais vistoso, mais chamativo, né, que é bem mais sucedido aí pela dispersão das sementes, são as angiospermas. Então a novidade evolutiva agora é a presença de flores, as estruturas reprodutivas e os frutos. Aqui a professora também fez um trocadilho, angiospermas, lembra anjo, já que agora a sementinha está feliz porque ela apresenta quem a proteja, ok? Então aqui as características das angiospermas, né? A presença de flores, de frutos que vão atrair aí demasiadamente polinizadores, predadores, né? Que vão ajudar na dispersão das sementes. Então essa semente ganhou mesmo asas para voar por aí, né? Então as angiospermas são muito bem sucedidas no quesito conquista de território, porque elas vão longe, ok? Então são o maior grupo, né? Então elas conseguiram ali se desenvolver muitas espécies, né? A diversidade desse grupo é muito grande. Temos aqui então um figo, um romã, muito lindo, um abacate, muito bom para a saúde, e diversas estruturas florais aqui onde se encontram o pólen, o ovário da flor, ok? Que é de onde vai sair esse fruto. Agora chegou a hora da nossa prática, e ela vai funcionar da seguinte forma. Bom, a professora primeiramente vai vendar vocês, e em seguida nós, eu e meu ajudante, entregaremos as estruturas de plantas para que vocês possam ali fazer a atividade sensorial. Então vocês vão passar ali um tempo analisando quais são as características dessa minha estrutura, ok? E vocês já vão imaginando o que pode ser. Depois nós recolheremos as estruturas, eu vou guardar na minha caixinha secreta, vocês retirarão as vendas e então vocês me devem um esquema daquilo que vocês sentiram. Depois que vocês desenharem, vocês vão então escrever sobre qual grupo eu acho que essa estrutura é. E aí, por exemplo, aqui pegou lá uma pétala, eu acho que é das angiospermas, então é isso que vocês vão fazer para mim, ok? E em seguida nós vamos discutir o porquê que você achou que aquela estrutura pertencia àquele grupo, qual característica você nota, né, nas demais plantas para que você possa dizer que ela pode pertencer a tal grupo, ok? Então eu posso lá te entregar um musgo, né? E você vai dizer, essa planta é mais sequinha, acho que ela pertence às briófitas, né? Já que elas não têm vasos condutores de seiva, não são tão hidratadas assim, bom, talvez, elas são pequenininhas. Se eu te entregar aqui uma mudinha de suculenta, o que vocês vão analisar, né? Vocês podem apertar, só não vamos estragar, ok? Posso entregar aqui um pinhão para você e você matar de cara que é do grupo das gimnospermas. Mas é bem isso que a professora quer, que vocês tenham essa experiência sensorial com as estruturas de plantas. Então vamos lá, pessoal, vamos realizar a nossa prática? E assim nós encerramos a nossa aula. Muito obrigada!